Bom, esse é um relato muito pessoal, que não foi fácil me sentir preparada e pronta para contar para vocês, mas eu sabia que em algum momento eu precisaria falar sobre isso com vocês. Eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai te ajudar de alguma maneira, se você já passou por isso ou se você está passando por isso. Então, já aproveita, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque agora a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado. Hey, deusas e deuses, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a esse nosso espaço, esse nosso canal. Bom, como você já viu aqui no título, né, na capinha, esse é um vídeo de relato sobre um aborto espontâneo que eu passei recentemente, no mês de setembro agora de 2023. Eu tentei começar a falar sobre isso outras vezes, cheguei a marcar com a Lu, que faz, né, a parte toda do audiovisual aqui do canal. Ele já esteve em tópico, mas eu não consegui gravar antes, e aí eu me respeitei para realmente falar sobre isso quando eu estivesse pronta, tá? Bom, seria interessante primeiro contar para vocês, né? Eu não faço uso de anticoncepcional já há aproximadamente 3 anos. Eu deixei isso não porque eu queria engravidar, então eu, naquele momento não era uma tentante, né? Mas porque o anticoncepcional ele já não me fazia bem. Eu comecei a sentir que aquilo não estava me fazendo bem. Aquele incômodo todos os dias quando eu ia tomar o remédio, porque eu fazia um tratamento para endometriose. E nesse caso, o anticoncepcional é contínuo para a pessoa não menstruar, né? No meu caso, pelo menos foi assim. E aí, enfim, depois de anos fazendo esse tratamento, eu cheguei à conclusão de que aquilo não estava me fazendo bem e eu não queria mais. Conversei com meu marido, a gente entendeu ali os riscos e sabíamos que caso uma gravidez acontecesse, seria muito bem-vindo, né? A gente não teria nenhum problema com isso. Então, por isso que há 3 anos eu não faço uso de anticoncepcional. Mas também nunca tinha acontecido de engravidar. E aí, em setembro, a minha menstruação atrasou bastante. Eu comecei a me sentir enjoada com perfume, estranhar, assim, sabe, os meus perfumes de dia a dia, que eu colocava e embrulhava o estômago. Comecei a perceber algumas outras coisas, os seios doendo muito, inchados, pesados. E eu fiquei pensando assim, falei, gente, minha menstruação não atrasa de jeito nenhum. Não é costume, a minha TPM, eu não fico enjoada. Não são sintomas que eu costumo ter. Porque ao longo desses 3 anos, né, eu fui me tratando muito e a minha menstruação, ela conseguiu ficar uma menstruação regulada, bonitinha. Então eu já sabia, eu já me conhecia, já conhecia o meu corpo. E resolvi fazer um teste de gravidez. Eu fiz um teste de gravidez mais ou menos com uns 6, 7 dias de atraso. Eu lembro que era um sábado de tarde, e eu fiz esse exame de farmácia mesmo, e deu um positivo muito clarinho. O que não ajudou muito, né? Porque se eu já estava na dúvida, eu fiquei mais na dúvida ainda. Aí eu pensei assim, bom, vamos ver. É sábado de tarde. Se minha menstruação não vier, na segunda-feira de manhã, eu faço um exame de sangue e tiro a minha dúvida. Nesse dia tinha uma comemoração, uma gira comemorativa para ir, eu fui, visitei essa casa que eu adoro, e uma pessoa muito querida, muito próxima, falou para mim assim, e Vitor, falou pro meu marido, sonhei com você que você trocava de carro, pegava um carro maior, que não sei o quê, e aí eu perguntava por quê, né, tinha crescido a família, e você falava, ué gente, mas a Marina tá pra ter a Maria Alice, você não viu não? Ela tá com barrigão. E aí essa pessoa contou pra gente nesse dia o sonho, nesse dia que eu tinha feito o teste, né, e eu também tinha tido isso, de sexta para sábado, que foi sábado que eu fiz o teste, eu tinha tido um sonho, que eu tava com um vestido todo amarelo de ciganinha, todo amarelo,
e que eu tava chamando meu marido apressada porque eu tinha que ir pra maternidade para poder ter o bebê. E ele tava meio lerdo, assim, sabe? Nem se dando conta do que era. E eu tava brava com ele, porque ele não tava entendendo o que eu tava falando. Então, assim, esses sonhos, junto desse teste, essa coisa toda, eu fiquei, gente, acho que realmente vem um bebê por aí. Eu tava sentindo muita cólica de noite antes de dormir. Eu cheguei em casa mais ou menos meia-noite. Muita cólica, muita cólica, muita cólica. Ainda fiquei pensando assim, eu falei, de repente essa menstruação vai descer. Só que minha cabeça, né, começou a trabalhar muito. Eu lembro que essa noite eu não dormi bem pouco, porque eu fiquei pensando no meu trabalho, como que eu iria estruturar, né, caso eu realmente estivesse grávida. Eu fiz ali, passei madrugada fazendo um planejamento da minha vida. Pessoa produtiva, na hora errada, mas produtiva. E aí quando eu acordei no dia seguinte, de manhã, começou a descer o sangue e eu pensei, tô menstruada, beleza. Eu uso coletor, aquele copinho coletor. Eu tenho sempre um absorvente básico, normalmente eu compro um pacote que dura anos comigo. Para uma emergência, se eu tô pensando que talvez eu vá ficar menstruada, eu coloco na minha bolsa, porque eu não gosto de botar o copinho na rua, né? Então, assim, numa emergência, assim, eu uso o absorvente normal, chegando em casa eu já boto o meu copinho. E era um domingo, nesse dia a gente ia fazer a mudança do nosso terreiro. A gente saindo daquela casa pra ir pra outra. Eu tava toda arrumada, assim, com roupa de bater mesmo, de fazer faxina, de pegar com poeira, sabe? E aí caiu uma mensagem da minha amiga, falando assim, Mari, você não vem? Eu falei, vou pra onde, mulher? É domingo de manhã. E acho que o Zuka tá pedindo pra entrar. Pera aí, gente. Pronto, ele veio. Veio ficar com mamãe, né? Você veio ficar com mamãe. Gosta de ficar aqui gravando, né? Coisa rica. E aí eu falei, gente, é dia de quê? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho aula. Eu tô, nesse momento, fazendo uma formação de psicoterapia reencarnacionista. E as aulas acontecem uma vez por mês, domingo, é o dia inteiro, né? Começa bem cedo e acaba lá de noite. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir. Aí eu troquei de roupa correndo às pressas pra poder ir pro curso. Peguei uma carona, fui de moto pra lá, muita dor, muita cólica, tomei um remédio antes de sair de casa. E foi muito interessante que esse dia da mudança foi muito difícil, né? Para todos os filhos da casa que estavam lá. Eu sabia que seria desafiador por conta da pessoa que estava lá na casa, maneira, enfim. Ser humano, né? Às vezes é desafiador mesmo. E aí eu sabia que seria muito desafiador, eu estava preparada assim, me preparando psicologicamente para isso. E fui pro curso, né? O pessoal foi pra mudança, eu fui pro curso. Quando eu cheguei lá, a minha professora, assim que tirou o jaleco, eu vi que ela tava com uma roupa amarelo com lilás. Eu falei, que lindo, as cores da minha cigana. Aí depois eu vi o copo que ela tava usando, o copo amarelo, a garrafa de água amarela. Falei, gente. Aí uma das alunas muito queridas que eu adoro, com vestido amarelo, coisa mais linda, todo amarelo, inteiro, vestido longo, todo amarelo. Falei, gente, isso não é coincidência. Aí eu falei com a dona Rosa, que é a minha cigana, né? Eu falei pra ela, eu falei assim, a senhora tá tentando me dizer que a senhora tá aqui comigo, né? Mas eu falei, por que a senhora tá aqui, assim, né? Fala comigo o que você quer falar, a gente tem essa abertura pra conversar. O que tá acontecendo? Por que a senhora tá querendo tanto me dizer que tá aqui, usando essas coisas, e não fala comigo o que você quer? E ela, silêncio absoluto. Tem uma coisa importante que eu esqueci de contar pra vocês. Nessa mesma semana, porque o teste foi sábado, domingo foi esse dia do curso, né? Na quarta-feira dessa semana, eu tinha ido visitar umas escolas para meu filho, que eu estava no processo de trocar ele de escola. E eu passei numa feirinha e vi uma feirinha de coisas de tricô que eu amo, gente. Crochê, tricô, essas coisas eu adoro. E fiquei conversando com a senhorinha e eu vi um par de sapatinhos de bebê amarelo.
Mas sabe aquele amarelo, amarelão? Eu fiquei louca com o sapato, eu quase comprei o sapato. E eu ainda fiquei na minha cabeça assim, falei, larga de ser louca, Marina. Pra que você vai comprar sapato de bebê? Pra quê? Tá doida? Enfim, só pra linkar aqui com vocês, porque na verdade a semana inteira, né, através dos sonhos, de tudo, a Dona Rosa, ela estava ali o tempo todo me mostrando que ela estava comigo durante todo o processo. E aí, Dona Rosa não me falava nada no domingo, no dia do curso, e eu fiquei, não sabia o que era, muita dor, muita dor, muita dor. Com as minhas amigas, a gente foi almoçar, fomos almoçar num lugar maravilhoso. Eu tive um dia super agradável, apesar da dor que eu tava sentindo, né? Muito mais agradável do que seria eu lá na mudança, trabalhando, pegando peso, fazendo as coisas, e me aborrecendo. E aí, nós fomos tomar café. Eu e as minhas amigas bruxíssimas, bruxérrimas da PR, a gente gosta de tomar café num hospital que tem pertinho dali. Gente, é uma cafeteria maravilhosa. E normalmente a gente percebe que os nossos guias, eles vão ali, aproveitam e vão trabalhar, sabe? Principalmente os ereis, né? Os nossos ereis, nossas crianças, vão às vezes ajudar outras crianças que estão desencarnando, alguma coisa assim, ajudar um tratamento de alguém. E a gente fica lá tomando café de boa, doando um pouquinho de energia. É o tipo de amizade, gente, que eu arrumei pra mim. E aí, nesse dia, a gente estava sentado no café e uma dessas amigas minhas, muito bruxona, falou assim, olha, eu e a Debbie, a gente tá doando energia, mas a Mari não. A Mari tá recebendo ajuda. Tem uma freira toda de lilás cuidando de alguma coisa no útero dela. Aí ela falou pra mim assim, amiga, eu acho que ela tá te preparando para que você possa engravidar. Aí contei, né, o que estava acontecendo e tal, o que tinha acontecido. Aí a gente ficou meio assim, beleza. Até violino tinha nesse dia no hospital. Nunca teve violino, mas nesse dia tinha um violino, que é um dos meus instrumentos preferidos, que eu me emociono demais. Então eu fui reparando, assim, vários detalhes. Eu lembro que no final da aula, a minha professora, que também é outra bruxona que eu adoro, ela cantou uma música e ela cantou olhando nos meus olhos. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei muito. Que era alguma coisa assim, você nunca, nunca, nunca está só. Você nunca, nunca, nunca esteve só. Alguma coisa assim. E eu fiquei muito emocionada. Aquela música, ela tocou assim meu coração e a minha alma numa profundidade. E eu fui pra casa sentindo muito mais dor. A dor foi apertando, 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 apertando. Eu achei que era por causa do efeito do remédio que já tinha passado. E quando eu cheguei em casa, eu fui ao banheiro, fui tomar banho. Tinha sido um dia muito longo. E como eu falei pra vocês, eu uso copinho coletor, né? Quando eu fui tirar o copinho coletor, eu vi boiando o embrião dentro do copinho. E foi desesperador. Muito desesperador. Porque eu achei que eu não tava, eu achei que o teste tinha dado errado. A sorte é que o meu banheiro, o meu box, o banheiro inteiro, ele é um banheiro preparado para pessoas idosas, para pessoas que passam por alguma dificuldade, então ele tem barras, sabe? Porque olha, eu segurei naquela barra do box e eu chorei. Tanto, tanto, tanto. É uma coisa que é difícil de explicar. Eu acho que só quem já passou ou quem talvez esteja tentando engravidar. Muitas mulheres, lógico que não são todas, mas diante da simples possibilidade de ser mãe, já se sente mãe. Então a perda, por mais que
Pô, Mari, você nem ficou sabendo direito, não foi aquela perda que você já tinha comprado um enxoval e perdeu o bebê ou qualquer coisa do tipo, né? Eu tive certeza que eu realmente estava grávida quando eu vi a perda, mas isso não diminui a dor da perda. E eu fiquei muito mal, muito triste. Eu me tranquei no quarto, apaguei as luzes porque eu só conseguia chorar, minha cabeça doía, eu não queria falar com ninguém. Eu fiquei pensando como que eu ia contar isso pro meu marido, porque é muito cruel. Eu sei que eu também estava sentindo a minha dor, mas ter que contar pra ele me gerava dor, mais dor, sabe? Enfim, e eu fiquei ali e eu coloquei uma playlist de músicas que eu tenho, que eu uso muito nos meus atendimentos, que são músicas assim, instrumentais, bem tranquilas, que levam muito a vibração e que normalmente são as músicas que eu uso para me conectar com os meus mentores, com os meus guias, né? E eu coloquei ali e chorei durante não sei quanto tempo. Mas enquanto eu tava ali digerindo tudo que eu tava sentindo, toda a dor física que eu também tava sentindo, toda a dor emocional, eu lembrei de todos os sinais que eu recebi e eu entendi por que a Dona Rosa fez tanta questão de que eu soubesse que ela estava lá. E também entendi o seu silêncio. Entendi por que ela não falava diretamente. Eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido, assim, a fazer todas as ligações e todas as conexões. E não teve como eu não me sentir grata, porque eu me senti amparada, eu me senti acolhida, eu me senti cuidada, e isso me deu uma confiança de que aquilo estava tudo bem, de que estava tudo certo. Gente, eu não tô dizendo que isso anulou a minha dor, mas isso me trouxe conforto. E eu fiquei vários dias, eu desmarquei toda a minha agenda da semana, porque eu não me sentia pronta para atender ninguém. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ver TV, eu não conseguia ler, eu não conseguia nada. Eu fiquei muito agitada, os pensamentos muito agitados e ao mesmo tempo paralisada, sabe? E eu me dei esse tempo, eu me permiti ficar quieta. Eu fui na floricultura, comprei uma roseira, plantei essa roseira para o bebê. Agradeci pela oportunidade, pela passagem breve que esse bebê teve aqui. E com o passar dos dias, essa conexão e essa certeza de que eu estou sendo cuidada, amparada e que durante todo o tempo eu não estive só, como a música que a minha professora cantou, isso foi me trazendo uma certa paz. Eu ainda sentia dores físicas, né? Que aí depois começou a se comportar como uma menstruação. Marquei médico, marquei tudo para poder ver, para conversar, fazer os exames, ver se estava tudo direitinho, se a gente teria que fazer alguma coisa. Mas o sangramento ele foi diminuindo, ele parou depois, então eu fiquei tranquila. Mas à medida em que o tempo foi passando, né? Esses dias foram passando, e como eu também não estava conseguindo me concentrar em nada, e essas conexões da minha cabeça foram acontecendo, eu entendi que, bom, há muito tempo já haviam me avisado que eu seria mãe de novo. Não me disseram quando, mas me disseram que eu seria mãe de novo. Inclusive me disseram que eu tinha que cuidar da minha saúde, porque caso esse bebê não pudesse vir pelo meu corpo, eu teria que adotar uma criança, porque de alguma maneira eu precisava ser mãe desse ser. E aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, 3 anos sem tomar nenhum anticoncepcional, nunca aconteceu nada. Agora eu tive esse momento de engravidar, mesmo que por pouco tempo, pensei, é uma oportunidade então de eu começar a me programar, me planejar, não para entrar no movimento de tentante, mas para mim foi um alerta de que, opa, o momento tá chegando, tá se aproximando. E aí eu comecei realmente a conectar e pensar nas coisas boas. Então eu pensei, bem, agora
eu já não vou ser pega de surpresa quando vier, porque eu já entendi que tá para vir em algum momento. Talvez leve alguns meses, mas eu posso cuidar do meu corpo, da minha saúde, posso tomar vitamina, né? E eu comecei a pensar nas coisas boas que eu poderia então fazer diante disso, para esse preparo. Comecei também a agradecer muito os meus guias por terem sido tão cuidadosos e tão gentis comigo, porque quem foi pro dia da mudança foi realmente muito desafiador e eu tive um dia muito agradável, com pessoas que eu amo, estudando assuntos incríveis. E não pude deixar de pensar de um ponto de vista espiritual, que muitas vezes o espírito que vai encarnar, ele precisa, antes de encarnar mesmo direto, vir por um curto espaço de tempo para tratar, para liberar, para deixar na matéria alguma deformidade, algum problema que ele tinha no campo dele. Porque o que acontece? A gente tem os 7 corpos, né? A gente já vem falando sobre isso. Quando o espírito tá com o seu corpo, vou chamar assim, seu corpo no astral, com alguma dificuldade, com alguma deficiência, com alguma deformidade, que pode ser resultado das vidas anteriores que ele teve, de alguma coisa que aconteceu, às vezes da maneira que ele partiu, às vezes de mau uso do corpo físico. Então, o corpo físico, ele é perecível, mas os nossos corpos espirituais não, eles continuam com a gente. Então, muitas vezes eles vêm e aí existe um acordo entre a mãe, né? Porque aí é um aprendizado para a mãe também, e não deixa de ser como se fosse uma caridade para aquele espírito, porque aí ele consegue vir, ele acopla na matéria, né? Ele conecta com a matéria, ele consegue deixar aquela deformidade ali, ele desencarna, então ele não fica. A gravidez ela já é planejada para não ter continuidade, entende? Esse aborto espontâneo, muitas vezes, ele vem para isso, para preparar aquele corpo para que a criança possa vir saudável, para que aquele espírito não consiga deixar na matéria aquela dificuldade que ele ainda tem. E isso várias vezes acontece. É o caso de absolutamente toda situação de aborto espontâneo? Não, mas acontece. E aquilo veio para mim, eu falei, nossa, então tá tudo certo, tá tudo bem. Tanto que eu já tinha sido avisada, a Dona Rosa apareceu, enfim. E aí eu confiei. Esse movimento de confiar, o conhecimento que eu tenho, gente, eu não sou dona da verdade, eu não sei de tudo, mas eu sou uma estudiosa do assunto, eu trabalho com isso, né? Eu tô sempre fazendo uma formação, tô sempre lendo livro, tô sempre estudando, aprofundando os conhecimentos, aprendo muito com os meus guias, meus mentores, aprendo muito dentro do terreiro, aprendo muito com outras pessoas também, com as minhas próprias experiências. Por isso que eu falo para vocês que conhecimento liberta, porque foi esse conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo desse tempo, que fez com que eu conseguisse passar por esse luto de maneira mais leve. Algo que talvez fosse durar muito tempo, teve sua intensidade, eu vivi o meu luto, mas eu consegui ir me recuperando bem, com tranquilidade, porque eu consegui acalmar meu coração, consegui acalmar minha mente, não entrei em vitimização, não entrei em questionamentos pro divino, sabe? Essa confiança, esse saber que eu sou guardada, isso me ajudou demais. E a mensagem que eu queria deixar para você, para você que está passando por isso ou que já passou, eu, Marina, acredito que tudo tem um propósito. Eu acredito que não foi em vão. Você pode não entender agora exatamente o porquê, mas o seu espírito sabe. Isso não diminui a sua dor, mas eu tenho certeza que de alguma forma pode te confortar.
Para quem não está passando por isso, nunca passou, só tá aqui porque gosta de mim, ou sei lá, caiu aqui de paraquedas, eu quero te dizer que aqui nessa terra a gente tem altos e baixos. E assim como você passa seus desafios, eu também passo. E uma pessoa que está conectada com a espiritualidade, que vive para a espiritualidade no servir, de maneira geral, como eu, por exemplo, não está imune de passar por momentos difíceis. Pelo contrário. Porque muita gente acaba entrando num terreiro, acaba entrando numa religião, ou então se conecta com a espiritualidade ou quer se conectar porque acha que eles vão resolver todos os seus problemas, e não é assim que funciona. Você tem a sua caminhada aqui, você tem a sua trajetória aqui, você tem o planejamento que você fez para a sua vida. Então, a diferença é que você percebe e vai tomando consciência de que na verdade você não está sozinho. Parece pouco, mas para mim é muito. E para quem está passando por uma situação desafiadora também. Então não se conecte com a espiritualidade querendo ganhos, querendo coisas, ganhar coisas, porque não é assim que funciona. Achando que a sua vida vai ser um mar de rosas sempre, porque não é assim que funciona. Eu posso dizer para vocês que minha vida melhorou muito depois que eu de fato entrei no meu caminho espiritual mesmo. Mas isso não significa que eu também não vou passar dificuldades e desafios, tá? Era isso, minha gente. Queria compartilhar com vocês, assim como eu compartilho coisas engraçadas, como eu compartilho outras coisas, eu tô aqui para ajudar você na sua trajetória espiritual. E para mim, a vida é a melhor maneira de a gente aprender sobre a espiritualidade, com as coisas reais que acontecem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, que tenha te dado um quentinho aí no seu coração. Eu tô bem, tô me sentindo bem, tô tranquila, só vim falar com vocês porque hoje eu me sinto bem para falar sobre isso. E porque eu sabia que essa mensagem seria importante para alguém, tá bom? Beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!